Agora que nós já conhecemos a tabela de atributos, é importante que a gente conheça formas de adicionar informação nessa tabela. Uma das mais importantes e mais utilizadas é certamente a calculadora de campo, que vai permitir, por exemplo, o cálculo da área das nossas seções e do perímetro, ou, no caso de linhas, do comprimento das linhas. Isso é extremamente importante e a gente consegue acessar por aqui, em abrir calculadora de campo, ou dentro da tabela de atributos. Então, acessando aqui a tabela de atributos, a gente tem essas informações, né? Cada linha corresponde a uma feição e cada coluna corresponde a um atributo. Então, a gente quer adicionar atributos, vai adicionar novas colunas. Para a gente fazer o cálculo da área, a gente vai acessar a calculadora de campo, aqui no menu superior da tabela de atributos. E aqui a gente tem que preencher, então, algumas informações. Primeiro é o nome do campo que vai ser criado. Aqui, o primeiro que a gente vai criar é a área e vamos criar em quilômetros quadrados. Não é necessário especificar a unidade para o cálculo ser realizado. Eu estou especificando aqui porque eu quero me orientar depois, quando eu abrir a tabela de atributos, eu olho o título do meu atributo e eu sei qual que é a unidade. Aqui eu escolho um número decimal para representar o valor que eu obter para cada uma das feições. E aqui nessa janela eu vou adicionar a expressão que vai proceder com o cálculo dessa área. Para a área, a gente usa o cifrão área. Se você quiser, você pode acessar nessa janela e aqui em geometria a gente encontra o cálculo da área. Mas essa área ela vai ser calculada em metros quadrados, como a gente até pode ver aqui, é um número bem alto. Em metros quadrados, porque o QGIS, por padronização, acaba colocando metros quadrados, metro, como as unidades padrão, coisa que a gente pode mudar na janela de propriedades. Nesse caso, eu vou ter em metros quadrados, mas eu quero em quilômetros quadrados. Então, eu uso o fator de conversão. Eu sei que 1 quilômetro quadrado equivale a 1 milhão de metros quadrados, então eu vou dividir esse valor em metros quadrados por 1 milhão, e aí eu vou obter a minha área na unidade desejada. Dou um OK, ele vai rodar, não demora muito, não são muitas feições, são 295. E aqui então a gente já tem o campo área criado com a área em quilômetros quadrados de todos os nossos municípios, que são aqui as nossas feições. Então aqui, por exemplo, Armazém tem uma área de 173,3 quilômetros quadrados. E a gente também pode querer calcular o perímetro. Como é que a gente faz? Acessa a calculadora de campo, atribui um nome aqui, perímetro, quilômetro, número decimal, e também posso procurar aqui em geometria a função, vamos ver, essa daqui, perimeter. Ela vai dar para a gente o perímetro, porque nós temos polígonos, então nós queremos saber o perímetro. Se nós tivéssemos linhas, aí a gente usaria a função length, que daria o comprimento. São coisas diferentes, são funções diferentes para diferentes tipos de feições. Aqui a gente tem um perímetro, também vai ser dado em metro. Vou dividir por 1000 para obter em quilômetros. Mandou um OK. Também a gente já obtém aqui o perímetro, né, para Balneário Gaivota, 59 quilômetros. E uma coisa que pode ser feita, em alguns casos a gente faz um recorte de apenas um pedaço da feição, só que no processo de recorte o QGIS não atualiza a área. Então a gente vai ter uma área menor, é só um recorte do município, mas na tabela de atributos o valor de área vai continuar igual. Como é que a gente faz isso? Precisa apagar esse campo para refazer o cálculo? Não é necessário. A gente pode simplesmente acessar a calculadora de campo
e mudar aqui para atualiza um campo existente. Então a gente vai selecionar o campo que a gente quer atualizar e faz o mesmo processo, né? Bota a expressão, dá um OK. Só é importante lembrar de uma coisa. Se esse campo que eu quero atualizar foi inicialmente configurado em número inteiro, por exemplo, ou em texto, não vai ser possível eu fazer um cálculo que vai me dar uma área, por exemplo. Porque como é um campo já pré-existente, eu não vou poder alterar o tipo dele. Se é texto, tem que ser texto. Se é número inteiro, vai ter que ser inteiro. Se é número decimal, vai ter que ser número decimal. Então, eu posso atualizar os dados, né, mas os dados que eu atualizar têm que ser do mesmo tipo é, do campo da forma que ele era originalmente, né? Então, não posso fazer essas alterações. Nesse caso, se eu quisesse adicionar uma outra coisa aqui, um número inteiro, né, no lugar do campo área, eu teria que utilizar a calculadora de campo para aí de fato criar um novo campo. Terminada a adição de campos, edição ou adição de novos campos ou atualização de campos existentes, eu vou ter que salvar essa camada. Eu não preciso salvar uma nova camada, eu só preciso sair do modo de edição, porque quando eu ligo, quando eu ativo a tabela de a calculadora de campo, automaticamente o QGIS muda para o modo de edição. Então, posso desligar aqui, simplesmente clicando, ou aqui no QGIS, eu posso clicar aqui no lápis, né? Você quer salvar as mudanças? Sim, salvar. E aí, essas mudanças já estão salvas para essa camada. A gente pode tirar a camada daqui e recarregar ela. Quando a gente recarrega, acessa a tabela de atributos, as informações vão estar aqui. Informações essas que a gente também pode acessar usando essa ferramenta, identificar feições. A gente clica e aqui do lado aparece os valores, né, dessa feição. Então aqui a gente tem os campos, nome, Otacílio Costa, área 845 km², e enfim, nesse caso são essas informações. Em outros casos, para outros tipos de feições, para outras feições, a gente vai ter informações diferentes.